A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, igreja? Vamos ganhar tempo? Pega as suas Bíblias aí, meus irmãos. Rapaz, eu que cheguei atrasado. João capítulo 14, verso 6. Essa mensagem é tema do livro. O pastor Bruno Dário, não, o Sancler, acho que o Sancler entende melhor aquele carro. Pega ele para mim, Sancler. Meu carro ali é de pobre, aí é cheio de mistério. Tu abre lá no porta-luva. Sabe o que é porta-luva? Existe ainda isso, porta-luva? O meu tem porta-luva. Tem um livro ali, o Plano de Deus para a Humanidade. Quero falar sobre esse livro. Pega a sua Bíblia aí, porque nesse livro você que está nos acompanhando pelo YouTube, vai nos acompanhar pelo YouTube, né? Plataforma digital, né, Léo? Como o Léo fala, Instagram. Essa mensagem, ela veio de um livro que Deus me deu, o Plano de Deus para a Humanidade. Vai ficar mais fácil para as pessoas passarem também, né, o link com o livro, que o livro tem bem mais conteúdo. Eu vou resumir aqui bastante, mas vou trazer essa mensagem aqui para quando você for falar para uma pessoa, fazer esse evangelismo de quem é Jesus para você, né, você possa apresentar essa mensagem, o plano de Deus para a humanidade. João capítulo 14, verso 6. Deu ruim aqui, misericórdia. Vou ver se é bastante conhecido. Acharam aí? Glória a Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Sancler. Aqui o livro. Glória. A gente vai pregar aqui sobre ele. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor preparou, de palavra, de oração, de louvores e tudo para a glória do Teu nome. Fica conosco, nos abençoa com a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, poder sentar. Vamos desocupar as mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Léo está falando, levanta o livro. Aí, Léo, aparece aqui, pessoal, que todo mundo fala assim, quem é esse Léo, cara? É ele. Olha, estou na cara do irmão lá. Rapaz, eu preguei semana retrasada, né, sobre adventismo. Meu irmão, né, Léo? 1000 visualizações, meu irmão. A gente prega aqui, fala de Jesus o tempo inteiro, dá 100, 150. Fui pregar sobre adventista e o que escreveram lá, meu Deus do céu, só horrores. Mas, amém, é conforme a palavra de Deus. Irmãos, eu vou trazer essa palavra, porque essa mensagem é uma mensagem que Deus me usou para ganhar pessoas no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha família. E esse versículo-chave, gostaria muito que você prestasse muita atenção e compartilhasse essa mensagem com muitas pessoas, porque quando nós citamos aqui João capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja que Jesus, ele não usa um artigo indefinido, né? Eu sou um caminho, uma verdade, porque aí existiriam outros caminhos, existiriam outras verdades. Quando Jesus diz eu sou o caminho, é um artigo definido, ou seja, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa mensagem nós ouvimos muito hoje sobre prosperidade, né, sobre riquezas, que não é errado, mas parece virar prioridade. E hoje eu quero falar sobre o reino de Deus, quero falar sobre o reino dos céus, eu quero falar sobre salvação. E melhor dia é um dia como esse, de Santa Ceia do Senhor. Então eu quero falar sobre o caminho do céu. Que caminho é esse? É justamente Deus criando o caminho porque o homem se perdeu. Quando Deus criou Adão e criou com o livre-arbítrio, e Eva, que eles pecaram e foram expulsos do paraíso, ninguém mais sabe o caminho de volta. Não tem mais como voltar para o paraíso, está tudo perdido. A Bíblia diz que Deus colocou anjos lá, e o homem não consegue mais enxergar, não consegue voltar mais para o paraíso, e o homem foi se perdendo, se destruindo, porque o homem não precisa nem Deus punir, é só Deus não nos proteger que já estamos perdidos. A gente mesmo se destrói, se destrói, né? Então, quando Deus criou o caminho que é de volta para o paraíso, por isso que Paulo chama Jesus o último Adão,
Porque o primeiro Adão veio trazer o pecado. E o último Adão, Jesus Cristo, veio tirar o pecado. Por isso que o nome religião, religião pelo dicionário significa religar. É algo que estava ligado, que se desligou e precisa religar. Precisa ligar novamente. Isso se chama religião pelo dicionário. Por isso Jesus Cristo é a única e verdadeira religião. Porque o único que pode religar o homem com Deus é Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse em Timóteo, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. É o único que pode fazer essa ligação, religar o homem com Deus. Por quê? Porque Adão andava com Deus. Adão falava com Deus, vivia perto de Deus, tinha vida eterna. E quando Adão peca, ele perde isso. E traz para a gente também. O homem não ia envelhecer, o homem não ia morrer. Adão já foi criado numa fase adulta, certamente, né? Não se fala a idade de Adão, mas claro que é uma fase adulta. Cria, né, Eva, nós já conhecemos a história. E aí dá vida ao ser humano. E hoje é muito interessante falar sobre isso, deixar gravado aqui, porque hoje não se há muita chacota sobre Adão e Eva, já perceberam? Porque no dia 25 de dezembro de 2002, a revista Veja, Ciência e Vida, se não me engano, ela publicou o Projeto Genoma, né, o projeto que estuda o ser, né, a genética. Eles publicaram, chegaram à conclusão que toda a humanidade descende de um só homem e que ele surgiu na África, que é onde justamente está localizado o Jardim do Éden. Então, hoje, a ciência se dobra, dizendo que realmente toda a humanidade vem de um só homem e o local que surgiu na África. Então, como a Bíblia diz que Adão, ele era para ser eterno, vivia com Deus, quando ele peca, ele agora vai morrer, ele vai experimentar da morte, ele vai se cansar, ele vai envelhecer, ele vai sofrer. E quando ele é expulso de lá, não sabe mais o caminho de volta ao paraíso. Então, é claro que hoje o paraíso, para onde nós vamos, lembra de Jesus quando morre na cruz e disse ao ladrão que morreu na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse paraíso, João já nos mostra pelo livro de Apocalipse que não é mais como aquele paraíso. A Bíblia diz que Deus construiu novo céu e nova terra. Então o lugar agora é espiritual. Paulo, que foi até o terceiro céu, nós sabemos que existe pelo menos 3 céus, eu não vou falar de primeiro e de segundo, eu vou falar só desse terceiro, que é o que a Bíblia revela, mas esse terceiro céu, Paulo foi até lá, e ele disse que ouviu coisas inefáveis, que não convém um homem dizer. Ele não tem como passar isso para a gente, da grandeza que é. Ele só disse em Coríntios que o que você nunca viu, o que você nunca ouviu, o que nunca chegou ao coração do homem, é o que nos aguarda no reino dos céus. É isso que nos aguarda. E em Romanos 8,18, ele disse, as aflições desse tempo presente não são para ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Agora, a pergunta é, como fazer, o que fazer para alcançar o reino dos céus? E aqui eu quero deixar claro que muitos na igreja não sabem hoje fazer a diferença de reino de Deus para o reino dos céus. Porque para nós entrarmos no reino dos céus, primeiro nós temos que ter o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, no verso 17, a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos ter o reino de Deus para alcançarmos o reino dos céus. Se nós não tivermos o reino de Deus, não alcançaremos o reino dos céus. Alguma coisa tem tentado roubar a tua paz? É tentando roubar o reino dos céus. Alguma coisa vem para você para que você seja injusto, para que você não seja justo? É para te roubar o reino dos céus. Alguma coisa tem te acontecido para que você se entristeça e não seja tão alegre no Espírito Santo? Isso é para te roubar o reino dos céus. Porque a alegria no Espírito Santo é aquela alegria que tudo envolve Deus te alegra. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. O que é a pessoa ser cheia do Espírito Santo? Tudo que envolve Deus, ela se alegra. Por isso que a Bíblia enchei-vos. E não é a pessoa que está falando em língua, que está pregando, que está no fogo. Aquilo ali pode ser momentâneo. Ser cheio do Espírito Santo é justamente isso.
ter alegria em tudo que envolve Deus, seja na palavra, na oração, no evangelismo, no louvor, tudo envolve. Quando a pessoa começa a perder esse prazer, ela já não está tendo prazer de ler a palavra de Deus, examinar as escrituras, ela já não está tendo tanto prazer de vir à casa do Senhor, ela não está tendo prazer mais do louvor, de ir, o ídio, levar o evangelho, é porque ela está esvaziando. Porque quando uma pessoa se enche, ela tem muito prazer. Você vê o novo convertido, como é que ele é cheio do Espírito Santo? O novo convertido, tudo que é de Cristo, ele está. Ele quer ir para o monte, meu Deus, será que eu sou digno? Ele vem para o culto, a oportunidade, se der uma oportunidade, ele, meu Deus, fica nervoso, tremendo. Só que vai passando os anos, vai perdendo o temor. A Bíblia diz, é uma resposta para muitas pessoas que falam assim, pastor, quando eu era novo convertido, era uma glória, pastor, um poder, por que hoje não tem acontecido isso? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, no versículo 11 em diante, Paulo, não posso dizer que foi Paulo, acredita-se que foi Paulo, mas o livro de Hebreus não tem um autor. Ele disse assim, com tanto tempo no evangelho que devia ser mestres, ainda tenho que te alimentar com leite como criança recém-nascida. Mas o alimento sólido é para os adultos, que têm pela prática a faculdade para discernir o bem e o mal. A sabedoria de vida. Ele está querendo dizer o seguinte, quando nós somos criança, quando nós somos novos na fé, meu irmão, tudo é glória. É a criança que está sendo amamentada. A criança, para ela comer, é só chorar. Ter remédio é só chorar. Tudo o que ela quiser é só dar o sinal que ela recebe. O novo convertido é só abrir a boca, tudo é glória, tudo é poder, tudo é unção. Só que essa criança vai crescendo. Quando ela chega numa 5, 6, 7 anos, você ainda dá a mão, para atravessar uma rua. Mas ela já sabe falar, ela já sabe pedir comida. Ela agora não vai ficar chorando o tempo inteiro para pedir comida, porque aí já vai ser pirraça. Eu quero comida, a pessoa chorando. Já não é mais o pedido da criança, agora já virou pirraça. Por quê? Porque já cresceu, já passou tempo. Agora está com 15, 16, 17, 18. Você vai dar a mão ao seu filho para atravessar a rua com 18 anos? Agora ele tem que ir sozinho. Então, quando nós somos novos convertidos, meu irmão, é só abrir a boca, só falar de Jesus e a glória já desce. Só que vai passando o tempo. E para você ter todo esse revestimento de novo, agora você tem que trabalhar, filho. Agora você tem que buscar. Porque não é mais com leite, é alimento sólido. É a faculdade da vida. Vai ter que buscar sabedoria. Vai ter que buscar na oração. Vai ter que buscar na palavra, no jejum. Na busca incessante a Deus. Para que seja cheio. Para que Deus te dê força para viver uma vida de palavra, para que esteja na casa de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer evangelismo. Tudo isso você agora vai precisar buscar. Então nós temos que ter o reino de Deus para alcançar o reino dos céus. E o que é a paz? A paz para o mundo é só não ter guerra. Sabe o que é a paz para o mundo? As contas estão todas pagas, você está com saúde, está tudo dando muito certo. Meu Deus, que paz. Essa é a paz do mundo. A paz em Cristo, muitas vezes não está dando certo. Muitas vezes nós estamos tendo problema. Muitas vezes nós estamos com dificuldade. Muitas vezes vão passar provações, vão passar lutas, vão passar dificuldade. Até porque não se demonstra amor a Deus só se dando bem. Ninguém demonstra amor a Deus só se dando bem. As lutas, dificuldades, as doenças, as perdas, o desemprego, as nossas guerras, são justamente para provar o nosso amor a Deus. Já pensou você ficar como uma pessoa que só se dá bem? Eu te amo, mas está com dinheiro, está com saúde, mas quando vem a doença, vai embora. Quando tem problema, quando dificuldade, já não ama mais? Não era amor. Podia ser até uma paixão, porque a paixão é só se dar bem, egoísta, só que é a parte boa. O amor não é sofredor, é longânimo. Como é que Deus provou amor por nós? Não foi só falando não, filho. Deus amou o mundo de tal maneira, não. E enviou o seu Filho, aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior demonstração de amor de Deus é Jesus vir para morrer no nosso lugar. Toda aquela chicotada, todo aquele sofrimento tinha que ser em você, tinha que ser em mim. Porque nós somos pecadores, nós abandonamos Deus, nós viramos as costas para Deus. Deus nunca virou as costas para nós.
Talvez tenha uma pessoa em casa e vai assistir pelo YouTube, vai dizer, mas Deus não tem olhado para mim, não vê o meu sofrimento. Querido, todos nós sofremos. O Pai teve que enviar Jesus Cristo e sofreu. Jesus Cristo passou a maior guerra nessa terra. Em Mateus capítulo 4, da tentação do deserto, a chicotada, o sofrimento na cruz do Calvário. Os anjos, a Bíblia diz que houve batalha no céu em Apocalipse. Houve batalha no céu. E Miguel e os anjos repreenderam Satanás e foram expulsos do céu. Até no céu tinha problema, meu irmão. Até no céu tinha dificuldade. No céu tinha anjo que prestava e anjo que não prestava. Não vai ter na igreja? Não vai ter na sua família? Não vai ter no teu casamento? Não vai ter com seus filhos? Não vai ter problema com a sociedade? É claro que nós vamos ter. A diferença é como nós vamos agir quando isso chegar. Aqui está a diferença. A paz para um cristão é a certeza que tudo vai terminar bem, porque o Senhor está no controle da nossa vida. Quando Jesus está no controle da nossa vida, nunca vai terminar mal. Tu passa pelo deserto, mas o final é de bênção. O final é terra prometida. Tu passa pelo mar, vem tempestade, mas tu chega do outro lado. Com Cristo, a Bíblia diz, muitas serão as aflições do justo, mas eu, o Senhor, o livrarei de todas elas. A promessa não é te livrar o tempo inteiro, não deixar você passar problema. A promessa é passar contigo e vencer o problema. Então, por isso que Cristo passou, por isso que os anjos passaram, por isso que o Pai passou, e nós teremos que passar. A maior demonstração de amor a Deus vai ser na sua luta, vai ser na sua dificuldade. Hoje eu tenho uma esposa doente, hoje você tem um marido problemático, você tem uma esposa doente, você tem um filho com problema, você tem desemprego, você tem... Todo mundo tem um tipo de prova para apresentar. Mas essa é a oportunidade de mostrarmos ao nosso Deus o quanto nós o amamos. Então, isso é paz. Mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, é nós entendermos que tudo vai terminar bem porque Deus está no controle. Justiça, fazer o que é justo, é a palavra do crente. Eu já ensinei isso aqui e vou ensinar porque está gravando. Às vezes tem pessoas que acham que porque é crente, né, Deus vai ser sempre com ele. Na realidade, o crente é sempre, Deus é sempre com o crente que anda na verdade. Por isso que Jesus Cristo disse que ele é verdade. Então eu posso fazer acordo com um ateu. Se eu combinar com ele, faz minha casa e é 50 mil. E ele faz a casa e deixou do jeito que eu quero, cumpriu com a palavra dele. E agora, não, peraí, não é isso não, só vou dar 30, só vou dar 40. Deus vai ser com ele e não vai ser contigo. Por quê? Porque Deus é na verdade. Esse era o problema do povo de Israel. Achava que por servir a Deus, podia fazer o que quisesse. Aí vivia no pecado, aí vivia na prostituição, aí vinha a Babilônia, vinha a Pérsia, dominou. Porque eles serviam os deuses deles de verdade. E o povo estava vivendo a mentira. E foi ser escravo. Por que Saul perdeu o reinado? Por causa da mentira. Porque ouviu o povo. Porque não dava a voz de Deus. O que ele disse em Samuel 15, 22? Pequei contra o Senhor porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Deus tinha falado uma coisa, vai lá, mata os animais, mata a criança, mata todo mundo. Deixa ninguém vivo. Ele foi lá, poupou o rei, poupou os animais, porque ele achou que era melhor poupar os animais, porque o povo falou. Entenda aqui uma coisa. Essa coisa de a voz do povo é a voz de Deus, isso não é de Deus não, filho. Nunca foi, nunca foi. A voz do povo foi que matou Cristo. A voz do povo que tirou o reinado de Saul. A voz de Deus que é melhor para o povo. Foi o que Davi entendeu, foi o que Paulo entendeu. É que quando eles entendem a palavra e aplicam isso ao povo, entende que a voz de Deus é boa para o povo, não é a voz do povo que é a voz de Deus. Então o povo pode estar enganado, o povo pode estar errado, mas a palavra jamais errará. Então, paz, fazer o que é justo e alegria no Espírito Santo. Se nós tivermos esses três, que é o reino de Deus, nós vamos alcançar o reino do céu, mediante a graça. Ninguém vai ser salvo porque merece. Ninguém vai ser salvo porque faz obra. Ninguém vai ser salvo porque está lotado na igreja. É o tempo inteiro. É claro que a Bíblia exige fé e obediência para ser salvo. E hoje, muitas pessoas e muitas igrejas, hoje se fala muito das igrejas que só falam de prosperidade. Mas eu queria falar também da igreja que só fala de fé.
Ah, só fala, porque a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Só graça, só oração, só busca, só milagre. Aí o camarada fica fanático. Mas só Bíblia também, o cara fica muito engessado. Por isso, e quem disse isso foi Pedro, hein? Na carta dele 3,18. Não foi Paulo, não. Pedro, que era considerado analfabeto, né, para muitos lá, ele dizia, ele disse na palavra, crescei na graça e no conhecimento. Então Jesus falou em Mateus 22, 29, ele disse assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a gente precisa conhecer a Escritura, mas a gente também tem que conhecer poder, filho. De milagre, de cura, de bênção, de graça, de manifestação, de Deus falar contigo, sabe, de você poder orar pelas pessoas a serem curadas. Isso, meu irmão, vem pela fé. E às vezes, por falta de conhecimento, e por isso que o povo pereceu, o meu povo padece por falta de conhecimento, acha que é só o pastor que tem que fazer isso. Acha que é um evangelista, é um que tem um talento, um dom. Querido, eu era novo convertido. E eu lembro quando eu entrei no hospital, que eu fui orar por uma menina, e a mãe me parou assim na frente e falou assim, você é quem? Eu falei, eu sou o Clécio. Quem é assim? Como assim? Não, estou perguntando se você é pastor, você é reverendo, você é apóstolo. Eu falei, não sou nada, só sou o irmão Clécio, sou da fé. Não, meu querido, que eu logo quero te falar, porque aqui já vi, tu conhece apóstolo tal? Conheço não. Você conhece a missionária tal? Conheço não. Conheço não. Ah, e ela nunca se converteu, nunca foi curada, coração duro. A menina estava olhando para mim, assim, na maca. Aí estava todo mundo reunido assim, eu falei assim, por isso que eu acho que essa menina nunca se converteu e nunca foi curada. Porque vocês trouxeram o apóstolo, vocês trouxeram o missionário, vocês trouxeram o nome. Eu estou trazendo o nome de Jesus. E o Deus que é comigo pode tirar essa menina daí. A menina já levantou o meu olho assim para mim. Aí eu orei por ela, jovem. Aí eu lembrei de Pedro, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. E eu orei por ela, e a menina começou a chorar. E aí eu falei assim, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Chorando em lágrimas. Aí começou todo mundo a chorar. A menina levantando a mão. Eu falei, isso aqui é porque vocês trouxeram nomes, placas, sabe, postos, mas eu trago o nome de Cristo. Era só um irmãozinho, novo convertido, meses de convertido, mas eu orei por ela lá. Quando eu voltei no outro dia, o pessoal nem sabia quem era, não sei se agora se era visão, se era anjo, o que aconteceu. Eu falei, não, uma menina que falou, não, menina, não tem ninguém para operar aqui não, o pessoal já foi embora. Eu falei, poxa, e aí eu fiquei sem saber se foi curado, o que aconteceu, mas enfim, de qualquer forma, Deus quer usar qualquer um que se coloca à disposição, não é o cargo, não é a posição, é se estar disponível. Quando Deus disse ao profeta Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías se colocou à disposição, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele se colocou à disposição e Deus fez dele um grande profeta. É se colocar à disposição para Deus fazer um grande rei, para fazer um grande profeta, para fazer um grande homem de Deus. Não é nós sermos alguma coisa para Deus nos usar, não. Então é saber se você está realmente disposto, né, à disposição de Deus. Agora, esse é o reino de Deus. Como alcançar e como é o reino dos céus? Olha, irmãos, o pouco que a gente sabe sobre o reino dos céus já é maravilhoso. A Bíblia diz, em João capítulo 14, no primeiro versículo, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, então eu já sei que no céu tem muitas moradas. A Bíblia fala de rua de ouro, de mar de cristal. É claro que hoje é difícil para a gente entender, porque se você pegar uma pessoa, por exemplo, que nunca viu o mar, que não sabe como funciona o planeta Terra, a rotação e a translação, se você for falar para ela não, é difícil de acreditar. Leva a pessoa que nunca viu, não apareceu hoje, explica o que é o mar. Um monte d'água em cima de um local, como é que a terra fica localizada em quê, em cima de quê. Meu irmão, para explicar só vendo, só estudando. Da mesma forma vai ser aquele grande dia, quando nós vermos muita coisa lá. Então eu já sei que há muitas moradas. Eu sei também que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria em todo o céu. Alegria no céu, a festa. Então eu acredito já e vejo que o céu é um lugar alegre. Quando você vê, né,
aquele na televisão, o homem passando lá, aí de branquinho, né? Todo mundo de branquinho, já viu? Paz e amor. Aí naquela lentidão tremenda, aí a graminha verde, todo mundo ali. Tem gente que não gosta daquilo ali. Fala assim, rapaz, esse céu eu não quero não, é muito parado, né? Eu gosto de mais agitação. Tem gente que debocha, porque ela acha que o céu é aquilo ali. Querido, a Bíblia diz o que você nunca viu, o que nunca ouviu, o que nunca chegou ao coração do homem é o que nos aguarda no reino dos céus. Não tem como a gente saber, não tem como imaginar o que é o céu. O pouco que a gente sabe, a gente já fica alegre. Agora, o que eu sei também que vai acontecer no céu é o tribunal. A Bíblia diz, Paulo que foi até lá, até o terceiro céu, ele disse em Coríntios capítulo 5, no verso 10, que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras feitas pelo corpo, sejam boas, sejam más. Então nós seremos julgados pela palavra. Jesus disse em João capítulo 12, 47, ele disse, quem ouve as minhas palavras e não recebe, eu não vos julgo e nem vos condeno, porque já há quem o julgue e já há quem o condene. As próprias palavras que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então Jesus está dizendo que no último dia, ele é a palavra, mas para nós entendermos melhor, que até num julgamento hoje, num tribunal, para uma pessoa ser julgada num tribunal, ela bota a mão na Bíblia. Promete falar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia rege as leis da terra. Não matar, não roubar, não furtar, tudo isso é tirado da Bíblia Sagrada. Se não for da Bíblia, não dá certo, filho. É tirado da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E você vai ver, eu lembro do Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal, quando ele era presidente, quando ele fazia parte ali daquele grupo, tentaram tirar nessa época a cruz e Cristo que estava lá crucificado. E ele falou assim, no depoimento, está na internet, nós não vamos tirar essa cruz daqui, porque isso aqui é a maior prova que nós temos que ter cuidado no nosso julgamento para não condenar um homem inocente. E essa cruz não pode sair daqui. É o símbolo da justiça, símbolo de Cristo. Hoje, quando se fala da cruz, o mundo todo para por Cristo. Então, a Bíblia diz que o tribunal de Cristo, eu acredito, muitos acreditam também, que pessoas que vão ser julgadas, pessoas que morreram sem Jesus, sem o nome dela estar no livro da vida, elas vão para o inferno, um lugar de tormento. A Bíblia nos mostra, em Apocalipse, que vai haver um trono branco para julgar essas pessoas. Pessoas que estão no inferno irão para o trono branco para ser julgado, para ir para o lago de fogo. A Bíblia diz que o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Serão lançados lá o falso profeta, o anticristo, os demônios, a morte. É até interessante dizer que a morte vai morrer, não vai haver morte. A morte é um espírito. A morte também vai, tudo ser lançado no lago de fogo, e esse aqui é a segunda morte. Por isso que Apocalipse capítulo 20, no verso 6, a Bíblia diz assim, bem-aventurados sois vós, que tem parte na primeira ressurreição, o arrebatamento. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Pelo contrário, reinarão com Cristo 1000 anos e serão chamados sacerdotes de Deus. A Bíblia diz que essa é a segunda morte. A primeira morte é essa que nós vemos aqui, quando a pessoa morre. E a segunda morte é quando for para o tribunal, essa pessoa ser condenada. E ela vai ser lançada no lago de fogo. Agora, quando ele diz, colocarei à minha direita, que é em Mateus capítulo 25, lá nos últimos versículos 31 em diante, ele diz que vai colocar à esquerda o que vai ser condenado, e vai colocar à direita os que vão ser salvos. O que ele colocar à direita, ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, a que tenho preparado lugar desde a fundação do mundo. Entrai no meu reino e alegrai-vos da vida eterna. Esses são os que estão à direita. Os que ele colocar à esquerda, ele dirá, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno com o diabo e seus anjos. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Querido, está escrito na Bíblia, com texto e com contexto. O que Deus vai fazer no grande dia, a gente tem que acreditar e pregar o que está escrito. Tem igreja que não acredita que nem existe inferno. Não acho que vai ser assim. Eu não quero nem ver, passar nem de longe. Eu quero ir para o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que os que forem para o tribunal de Cristo, esses receberão o galardão, a recompensa de tudo que foi feito. Ele vai para o tribunal de Cristo não é para ser julgado.
ele vai para o tribunal para ser recompensado. Olha que coisa interessante. Em Coríntios capítulo 3, verso 13 em diante, Paulo disse assim: toda obra será passada pelo fogo. As que foram feitas por amor não sofrerá dano algum. Porém, as que foram feitas sem amor se queimará como palha. Todavia, o tal será salvo. Ele está querendo dizer o seguinte, que quando chegar o grande dia, o tribunal, as pessoas, a Bíblia diz, o Apocalipse, que abrirão livros e abrirão outros livros. Um é o livro da vida e outro livro são o livro das obras. Livro da vida, para quem andou na fé, na obediência à palavra de Deus, foi salvo mediante a graça. Livro das obras é tudo aquilo que você fez para o reino de Deus. Seja ajudar o necessitado, seja ajudar a igreja, tudo que glorifica o nome do Senhor. Jesus disse isso, quando ele disse, ainda que seja um copo de água fria, que dê um dos meus pequeninos, eu digo, não ficará sem recompensa por causa disso. Então Jesus está querendo dizer, eu estou nos detalhes. Por menor que você ache de ajudar um pequenino, foi o que ele disse em Mateus 25. Ele disse que muitos dirão naquele dia, por que eles foram condenados e por que foram salvos. Jesus disse, porque quando eu tive fome, você me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, tive nu, você me vestiu, eu estive preso, você fosse me visitar, eu era estrangeiro, você me hospedou na sua casa. Quando fizer a um dos meus pequeninos, fez a mim também. Os pequeninos do Senhor, ou seja, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que de repente estão numa situação ruim, mas ela não quer estar na situação ruim, ela quer uma situação boa. Mas por que ela está numa situação ruim? De repente foi acometido de uma doença, perdeu a mulher, perdeu o marido, não suportou, está quase morando na rua, fica lá, não tem força, tem que se ajudar. Dentro da casa de Deus, pessoas que não têm trabalho, pessoas que estão sem condições. Por que ele está falando e especificando? Porque tem pessoas que você vai ajudar que pode estar sendo enganado. Lembra que Jesus disse? Quem não trabalhar, a palavra de Deus diz, não sei se foi Jesus, se foi Paulo, não sei o texto agora, não lembro, mas a Bíblia diz o seguinte, quem não quer trabalhar, também não coma. Não quer trabalhar? Não coma. Se você pegar uma pessoa de rua hoje, nem todo mundo é essa benção não. Não, mas a gente tem que ajudar sem olhar, querido, olha só, presta atenção aqui. Se a pessoa precisa e pode ajudar, vou fazer o teste. Nós vamos fazer o seguinte, está mal aí, tá, né? Vamos levar, você vai ter café da manhã, você vai ter comida, nós vamos atrás da sua família, sabe? Você vai ter um lugar para dormir, para comer, vai se cobrir, vamos cuidar de você, vamos para a clínica. Ele não quer. E aí? Como é que faz? Aí recebe bolsa do governo. Eu tive um primo, não vou falar o nome porque está gravando, mas eu tive um primo que eu levei para minha casa. Eu não queria sair da rua não. Falou, Clécio, que rua, que igreja o quê? Eu cheguei a trazer aqui, né? O pessoal conheceu. Clécio, eu tenho um café da manhã, tem sempre um pouco para levar para a gente. Eu tenho almoço, eu tenho janta. Sempre tem uma igreja, sempre tem uma pessoa, sempre tem outro. E eles recebem ajuda do governo. Eu tenho um outro primo que é ex-presidiário. Você sabia que um ex-presidiário tem direito a ganhar um valor por mês? É um salário para cima? Sabia não? Procure saber. Eu tenho um primo que ganha. Por quê? Porque o governo vai incentivar a ele não, né? O camarada não tem emprego, o camarada não tem condição de arrumar, então ele tem uma ajuda aí do governo. Vive se gabando lá. Que o pessoal trabalhando igual louco, e ele com droga, e ele com um montão de coisas. Aí fica complicado, não fica? Não, será que nós não estamos encaixados? Porque é ruim para você ajudar, não ajudar, saber, dá trabalho. Mas Eclesiastes capítulo 7, versículos 16 e 17, a Bíblia diz assim, não seja exageradamente justo, demasiado, que a Bíblia diz, não seja demasiadamente sábio, mas também não seja demasiadamente ímpio. Tem que ter um pouquinho de maldade, A galera já sabe aí quando já apareceu aqui, né? Pastor, meu gás, meu isso, aquilo. Querido, vem para cá, nós vamos te ajudar. Vamos lá na tua casa, fica aqui, assiste o culto. Não vai ficar assim, não. Ele não vem, filho, não fica. Não, ele quer agora. Ele quer 50, quer 30, quer 10, quer agora para inteirar agora. Porque ele quer ir embora. Então, assim, pensa bem se você, querendo ajuda, você vai exigir alguma coisa. Vamos supor que você esteja lá no Japão, nem japonês sabe falar,
né? Tá lá perdido, te deixaram lá e tu tá com fome, tu não tem trabalho, tu chora, de repente aparece lá um camarada que fala português, fala: meu querido, o que tu tá fazendo aí? Meu Deus, tu fala português, pelo amor de Deus. Não, comida. Querido, eu vou te ajudar. Tem trabalho lá em casa, vou na sua casa, vai ter café da manhã, almoço, vamos pegar junto. Meu filho, você vai, louvado seja o nome do Senhor que usou você e vai me dar essa oportunidade. Nós temos que dar a oportunidade. É claro que não dá para ver a vida de todo mundo, não dá para saber de tudo. Ah, não vou dar não porque é cracudo, não vou dar, fica difícil. Mas se você for uma pessoa ofertante, se você é uma pessoa que ajuda por amor, seja na igreja ou qualquer pessoa, essas coisas não vão te condenar. Se você disser não, sabia? Porque você faz, você ajuda. Agora você nunca fazer, e você só faz para as pessoas que te pedem, aí fica difícil. Porque geralmente quem passa necessidade não pede. Não pede. O camarada está lutando, vê, está na guerra, está sofrendo. E a Bíblia diz justamente os santos, os de casa. Às vezes é o irmão que está desempregado, a esposa está desempregada, paga aluguel. Tu precisa perguntar que está na prova ali? Não precisa. Eu falei, até fiz isso um dia lá, eu achei muito bacana. Vocês me convidam para almoçar na casa de vocês. E continue, glória a Deus, que eu gosto muito. Aleluia, um lanchinho top, eu sempre vou. Suco natural, meu Deus, não pare com isso. Mas sabe o que acontece? É fácil lembrar de mim. E eu nem sei, você está me honrando, que Deus te abençoe. E não pare de fazer isso. Mas você já parou para pensar em pegar famílias que não têm condições? Uma pessoa que tu vê que é pobrezinha, o marido, o filho, e você preparar um banquete na tua casa e convidar ele, e todo mundo lá servir, não, você vai comer aqui, cara, bacana, senta aqui e tal. Você preparar roupa, você preparar aquele dia bacana. Porque eu já vi pessoas que eu levei lá no recreio, na casa do meu filho, e ficou só na praia, e a gente só curtiu, e a gente comeu um negocinho, e é uma felicidade tremenda, que para mim não tem muita felicidade, né? Normal, vou na casa dele, fico lá na praia, fico na casa, mas para mim já virou rotina, não faz tanta diferença. Agora, eu tenho um montão de pastores ricos que vão a Israel, sei quantas vezes por ano. Tu já pensou um cara desse chegar para mim? Pastor Clécio, eu vou várias vezes a Israel, deixa aqui, hein? Você que está gravando aí, vai assistir aí, deixa. Né? Mas o pastor me chama, pastor Clécio, eu vou várias vezes sentir te abençoar. Eu vou te levar de avião, vou te trazer de volta, vamos viajar a Israel, vamos comer lá, meu irmão. Eu gosto da tua comida, eu vou te levar lá. Pensa no cara chorando ali, estirado no chão. Meu Deus do céu, para ele não é nada. Eu lembro do gol que eu passei por acho que não sei se ele era pastor, eu tinha um gol, sabia, que a fumaça saía para dentro do gol. A gente passava mal com o gol. Ele tinha um gazão de 16, ruim, a lataria, pensei que ia virar o carro dos Flintstones, que aquele troço de baixo ia soltar, meu pé ia pro chão, e eu ficava ali, documento tudo atrasado, sei lá. Aí eu lembro que eu fui comprar o Meriva. Meu irmão, quando o irmãozinho que recebeu o carro, pegou o carro, ele chorou, filho. Ele tinha uns 40, 50 anos. Aí ele, pastor, eu nunca tive um carro. Quase que eu falei, continua não tendo. Você continue orando, porque esse aí é só um pontapézinho. Ele entrou no carro, foi feliz da vida. Eu falei, rapaz, para mim que era, né? Era nada aquilo ali. Ele felizão, falei, cara, que negócio maneiro. E às vezes uma coisa simples para você pode fazer toda a diferença na vida de outras pessoas. Isso é trazer o reino do céu, irmão. Então, a Bíblia diz que nós seremos também condenados, justificados segundo as nossas obras. O que Tiago falou? Tu tem fé? Mostra as tuas obras. Não quer dizer que a fé vai salvar, mas é pela fé que mostra que pelas obras que mostra que tem fé, pelas nossas ações. Porque as pessoas pegam muito texto de Paulo e de Tiago, porque Paulo fala assim: ninguém vai ser salvo pelas obras, porque para não se vangloriar, né? Ninguém é salvo por obras, beleza? Que vem uma galera pregando que tem que fazer obra e fala que é para salvação, que não é. Tudo é mediante a graça, beleza? Vem Tiago e fala assim: não, mas tem que fazer a obra. Tem que mostrar as obras. Então parece que há uma contradição. Mas na realidade é como se fosse assim, ó, presta atenção aqui. Se eu chegasse para um irmão, se eu chegasse para o Sancler e para o irmão Emanuel, vamos dizer que o Sancler é o desviado. E o. Faz de conta, né, Sancler? Não. E o. Tá ele. E o irmão Emanuel é o crentão, fogo puro.
Eu chego pro Sancler. O que eu vou fazer pro Sancler? Sancler, você precisa agir, cara. Você precisa ter obra, você precisa se apegar a Deus, se lançar para Deus, se entregar para Jesus, lutar, vamos para a igreja, né? Vamos ajudar. Você precisa ter obras, cara. Eu preciso dele, né? Ou melhor, agora eu botei ele como crente, né? A obra agora eu botei como crente. Ao contrário, negão. Vamos pro crente aqui. O crente, o camarada já é crente. Confundi tudo, depois tu deleta aí, Léo. Porque agora, já quem é o desviado ali, quem é o crente? Vamos supor uma pessoa crente. Os dois são crentes, tá, meus irmãos? Vocês estão na gravação. Vamos botar o crente. O camarada que é crente, esse cara acha que por fato de ele ser crente, ele pode ficar parado aí, fazer nada que está tudo certo. Filho, você tem que ter obras. Você tem que fazer as obras. Pô, justificar a tua fé, até para aumentar a tua fé. Jejum aumenta a fé, oração, obras, tem que aumentar a tua fé. Porque como é que você vai dizer que tem fé sem obras? A fé sem obras é morta, assim como o espírito sem o corpo, está morto, foi o que Tiago disse. Agora, Paulo, é como se ele dissesse para uma pessoa que não é crente. O crente precisa das obras. Agora eu vou falar para uma pessoa que não é crente. Aí ele, não, rapaz, não é pelas obras. Não é porque, por quê? Porque esse camarada que não é crente, ele dá cesta básica. O camarada que não é crente, ele ajuda o necessitado. O camarada que não é crente, ele faz ação social. Aí ele acha que por essas obras ele é salvo. Não, aí eu tenho que falar para ele, não, filho, não é pelas obras não, filho. Não é pelas obras que o homem é salvo, não, é pela graça. Você tem que se entregar para Jesus, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é louco. Então não, mas eu faço caridade, eu ajudo a pessoa. Mas você já se entregou para Jesus? Você tem Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, se batizou nas águas, tem comunhão com Ele? Ele acha que não precisa, porque ele tem as obras. Aí o crente que se entregou para Jesus, o camarada que se batizou, ele acha que não precisa ter obras. E aí eu tenho que falar para o crente, não, cara, tu tem que ter obras. Ué, mas tu está pregando para ele que não precisa ter obras. E tu está pregando para ele que precisa ter obra, porque são pessoas diferentes, entendeu? Então aqui para a salvação é a graça. Mas já que você está em Cristo Jesus, vamos fazer a obra. Então não há contradição de Paulo e de Tiago. É cada um falando para um tipo de pessoa. Então é isso. Então é trazer o reino dos céus. Então trazendo o reino dos céus, levando o reino de Deus, fazendo o reino de Deus, nós alcançamos o reino dos céus. Então no céu, olha que coisa tremenda. Quando eu falei aqui do tribunal de Cristo, me lembrou muito da galera do direito, né, do advogado. E eu achei muito interessante aquela passagem de Maria Madalena. Perdão, foi Maria Madalena não. Era uma mulher que foi pega em ato de adultério. O pessoal fala Maria, mas não fala o nome dela ali. Uma mulher foi pega em ato de adultério e trouxeram essa mulher. Olha, presta atenção ali como é que foi montado um tribunal ali. Júri, todo mundo ali. Essa mulher é o réu, né? Ela que vai ser condenada. Jesus está ali como advogado, que Jesus também é a palavra, que também vai ser o juiz. Olha que coisa interessante. Está ali a pessoa que acusa, que é o promotor, e está ali as pessoas que vai funcionar como júri. Já reparou? Agora, uma coisa interessante. Quando eu entrei na justiça contra uma empresa, quando chegou perante o juiz, eu fui falar de algo a mais. Falei assim, eu esqueci de falar que ela fez isso e isso também. Sabe o que o juiz falou? Pode não. Nós só podemos tratar aqui no tribunal o que está escrito. O que não está escrito, ignora. Se você não botou aqui, filho, não dá para julgar mais não. Não, isso aí é outra justiça. Nós vamos julgar só o que foi escrito aqui. Olha que coisa interessante. Eu achei muito interessante porque que Jesus escrevia na terra. Não sabe o que ele escreveu, tá bom, irmão? E é só uma observação. Não vou falar nem uma metáfora, uma ilustração, nada. É só uma observação. Jesus, antes de defender a mulher, ele começa a escrever na terra. Você sabia que um advogado, antes de entrar com a defesa, ele tem que escrever? Ele tem que preparar todo o relatório do que vai ser falado lá. Agora, uma outra coisa interessante, você sabia que um advogado, um juiz, ele antes de ser juiz, ele tem que ser advogado? Sabia disso? Quando você faz a faculdade de Direito, você se forma, você depois vai passar pela prova da OAB.
fazer uma prova lá para ver se você vai ser aprovado. Você não pode fazer prova para juiz, não. Você tem que exercer no mínimo 3 anos e meio. 3 a 4 anos como advogado. Não é interessante? A Bíblia diz em João capítulo 2, filhinhos, bom que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai. Jesus Cristo justo, que não julga somente por vós que sois filhos, mas pelo mundo inteiro. Por que Jesus Cristo ficou 3 anos e meio a 4 anos sendo advogado? Porque a Bíblia diz que ele voltará como juiz dos juízes para julgar todas as nações. Ele veio como cordeiro, mas agora ele voltará como leão da tribo de Judá. Veio como advogado, mas agora voltará como juiz dos juízes. Coroa de espinho, mas agora coroa de glória. É uma coisa muito tremenda, né, irmãos? O reino do céu chegando. Então, assim, quando ele chegar, Jesus disse assim, quando eu voltar, haverá fé na terra? Porque a Bíblia diz que o pecado e a iniquidade vai se multiplicar tanto, que o amor de quase todos esfriaria. Vai ser minoria, irmão. Vai ser minoria os fiéis. Vai ser minoria aquele povo que vai permanecer firme com Cristo. Que você faça parte dessa minoria. Que nós possamos fazer parte dessa minoria. E eu quero partir para o final dessa mensagem, voltando ao que nós lemos em João capítulo 14, verso 6. O caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Cristo. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho. É o único que pode levar ao Senhor. O caminho é aquilo que precisamos seguir, porque sem caminho não tem como seguir. Sem verdade não tem como saber, e sem vida não tem nem como viver. Se nós estamos vivos, é graças a Jesus Cristo. A mensagem que eu quero trazer agora é para que o homem reflita no reino dos céus, sobre salvação. Nós estamos falando tanto, meus irmãos, de prosperidades, a gente está falando tanto de riquezas, que como prioridade, não que Deus não faça isso, mas como prioridade. Mas também outros que só falam de fé, e a Bíblia nos mostra que para ser salvo não é só a fé, é fé e obediência à palavra de Deus, mediante a graça do Senhor. Então não adianta só crer em Deus. Crer em Deus pode receber cura, pode receber milagres, pode receber bênçãos. Quantas pessoas, por isso que Ele não julga somente por vós, mas pelo mundo inteiro. Quantas pessoas que você vai ouvir falar, eu não vou à igreja, eu não me entrego para Jesus, eu bebo, eu fumo, mas tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Acredite, pode ser verdade, porque isso não tem nada a ver com salvação. Estar na igreja não salva, fazer obra não salva. Se nós não andarmos na fé e na obediência à palavra de Deus, nós só seremos religiosos. Então nós precisamos desses 4 pilares aqui, principais para nós entendermos o plano e entrarmos no plano de Deus para a humanidade, da salvação. Primeiro, você tem que sair daqui e entender e procurar saber e aprender sobre Deus. Você tem que saber quem é Deus, o Deus que você serve. Por isso que Paulo, quando pregou lá em Atos ao Deus desconhecido, infelizmente, muitos dentro da casa de Deus, Deus tem sido desconhecido, porque estamos só como religiosos. Nós vamos à casa de Deus, nós vamos lá, vamos buscar, mas se nós temos mais de 31 mil versículos para estudar, para examinar, e eu falei sobre uns 5 ou 10 aqui hoje, imagina quantos faltam para nós aprendermos mais com Deus. Então nós temos que fazer o que Jesus mandou fazer em João 5,39. Examinar as escrituras para cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu só vou conhecer Deus, entender um pouco da mente de Deus pela sua palavra. Só pela palavra eu vou conseguir entender mais a mente de Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Segundo, você tem que saber quem é você, o que você veio fazer.
Sabe quem é você? Se você não souber quem você é, o mundo vai falar e você entra em problema, em colapso. Quantas pessoas aí estão em depressões profundas porque falaram que ela é, falaram que ela fez, e não é, e ela não é. Ela sabe quem ela é. Você tem que saber quem você é. Se você não souber quem é Deus, quem é você é fácil na mão do inimigo, porque ele vai querer dizer quem você é, e você é o que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É a paz do Senhor, é saber que Jesus está na direção da nossa vida e que tudo vai terminar bem. Porque com Jesus no controle não pode terminar mal. Ele pode não me livrar de problemas, de dificuldade, de perda, de lutas. Porque o apóstolo Pedro escreveu na sua carta: irmãos, por que vocês estão tão surpresos pelas lutas, as tribulações que vocês estão passando? Vocês não sabiam que isso aconteceria com todos nós? Cada um vai ter sua luta, cada um vai ter sua dificuldade. Hoje eu fui em 3 casas. Uma casa, a mulher está pedindo pelo amor de Deus pelo marido, atribulado, desviado, envolvido com bruxaria, com coisa do mal, um inferno na casa. Depois era do filho, ela vive bem com o marido, mas o filho é o demônio. Aí usa não sei o que lá, envolvido com coisa errada, o outro tomou tiro. Aí tu vai no terceiro, é a doença. Pastor, aqui não tem saúde, aqui a gente tenta, eu tive que largar meu emprego, eu tive que largar tudo para cuidar dele. Aí você vai olhando, você vai passando em casa, você vai no hospital, tenta tirar um dia, irmão, ao invés de tu querer conhecer a Torre Eiffel, querer Israel, dá um pulo no hospital. Meu irmão, ali é a casa do olheiro, irmão, ali é a casa do olheiro. Eu fiquei internado 5 dias, e foram 5 dias que Deus me levou nas profundezas ali, pessoas chorando, gritando ali comigo. Aí você vê um enfermeiro que é bacana, o outro que não é, um que trata bem, o outro que não trata, e depende do plantão. Pode ser um ótimo profissional, mas às vezes é péssimo como pessoa, sabe, entende, mas não ama, mas não cuida, e ali pessoas sofrendo, e aquele que ama, aquele que cuida, trabalha por 10, meu irmão, e você vai vendo aquele negócio todo, e aí daqui a pouco sai uma pessoa aqui que você acha que está dormindo, vem a pessoa levar, fala, não, morreu. E aí chega para a família, na maior cara de pau, ó, pode dar notícia, a morte, não tem, parece, morreu qualquer coisa. E aí a pessoa vê tanta morte, todo dia morre muita gente, daqui a pouco nem liga mais. Daqui a pouco, não, pega esse daqui morto, joga para ali, bota para ali. Daqui a pouco a família vem, depois tu pega e leva para lá. Fala, gente, o que chegou, o ponto que chegamos. A pessoa sofrendo de dor e já deu tudo que é remédio, aí chega o médico, seja o outro, que eu já fiz de tudo, já dei tudo que é tipo de remédio, e a dor não passa, o que tem que fazer? Ir gritando, e chorando, e pedindo para morrer. E aí quando a gente chega aqui, que a gente olha a nossa saúde, a gente começa a agradecer. Você sabe por que você passa muitos momentos tristes? Para você dar valor aos momentos alegres. Porque só dá valor a prato de comida quem passou fome, quem lutou para comprar, sabe o preço que é aquilo ali. Quem não pagou preço nenhum não sabe o que é aquilo ali, meu querido, não sabe o valor que tem. A sua casinha, né? Sabe quem dá muito valor à casa própria? Quem viveu de aluguel. Aí quando ele chega na casa própria dele, né? Glória a Deus. Ah, mas glória a Deus que eu tenho minha casa. Eu vivi de aluguel, sei o que era. Pagava e já estava devendo de novo, e não é sua. Aí quando conquista o espaçozinho dele, ele fica alegre. Pergunta quem nunca pagou aluguel, que já nasceu ali, ele reclama de tudo, porque ele não sabe o preço que tem aquilo ali. Ele quer comparar com o amigo, com o colega que tem bonito, que todo mundo faz, todo mundo tem. E aí a mãe tem que ensinar, você não é todo mundo, até ensinar, porque a sabedoria está na vida. Sabedoria não adquire só com estudo, não. O estudo adquire inteligência, desenvolve o teu intelecto, mas são com as experiências que você vai ter sabedoria. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa, não é a mulher inteligente. A mulher inteligente, ela tem que ter inteligência buscando a sabedoria. Porque ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, é sabedoria. Às vezes é muito inteligente, tem 3, 4 faculdades, ganha milhões, é uma péssima mãe, é uma péssima esposa. Porque para ser boa mãe, ser boa esposa, tem que ter sabedoria.
não é só inteligência. Então tem pessoas pegando a sua inteligência, destruindo seu casamento, destruindo sua vida. Então, ó, voltando, saiba quem é Deus, saiba quem é você. Terceiro, eu vou encerrar no quarto aqui. Sabe quem é você? Sabe o que você veio fazer nessa terra. O que você veio fazer? Ou você acha que Deus te criou para nada? Tu já viu algum criador criar alguma coisa para nada? Vamos criar alguma coisa aqui, para quê? Para nada. Quando ele cria alguma coisa, ele tem um propósito para aquilo ali. Quando Santos Dumont pensou em voar o avião, quando o outro pensou no carro, dirigir, quando foi pensando, tinha uma utilidade. É impossível que Deus tenha criado você para nada. E Deus nos dotou, Ele nos colocou muita inteligência, deu inteligência a todos, para que se desenvolva na sua área. O que você tem prazer de fazer? O que você ama fazer? Pode ser o seu chamado. E se você conseguir ganhar dinheiro com o que você ama fazer, aí, filho, aí você acertou na loteria. Se você conseguir ganhar dinheiro com o que você ama fazer, é melhor ainda. O que você faz que você faria de graça? Você pagaria para fazer? Pode ser um chamado. O que você tem prazer de fazer na igreja? Prazer que você faz que glorifica o nome do Senhor? Pode ser o seu chamado. Tem pessoa que tem prazer de limpar a igreja. Pastor, não prego, não louvo. Deixa a igreja suja para você ver se ela não faz uma diferença. É igual, lembra da greve do lixeiro? Viu? O lixo quando foi acumulando, como eles fazem falta, né, meu irmãozinho? O lixeiro, né? O lixeiro faz muita falta, meu irmão. Aí cada um dá seu valor. O caminhoneiro, se ele não trouxer o alimento, para tu também não tem alimento. Meu irmão, todo mundo é importante. A pessoa que está colhendo lá o fruto, a pessoa que está plantando, a pessoa que está colhendo, que está botando no mercado, ó, é para girar. É para todo mundo trabalhar. Para que você acha? Por que você acha que Deus criou um mosquito, a barata, o rato? Você perguntou? Para que essa droga aí, cara? Esse mosquito, essa porcaria. Mas você sabe quanto a Baygon emprega lá para matar mosquito? Você sabe a tinta que usou para pintar a lata que usou o Baygon? Ou tu não gosta de rato, mas tu tirar o rato da cobra, a cobra arruma um problema contigo, com a águia. A águia adora cobra. E rato. Tu gosta de cobra? A águia gosta. Quando ela vê uma cobra, maravilha, carne fresquinha. É para ela, não é para tu. Então tudo tem um propósito. Não tem nada criado aí por acaso. Errado, deu errado, não. Tem um propósito. Então você tem que descobrir o teu propósito. É saber realmente o que você faz para Deus por amor, de graça. E se pudesse, você pagava para isso. Hoje eu tenho o prazer de ensinar. Hoje eu tenho o prazer de ser pastor. Se a igreja não tivesse condição nenhuma, eu ia trabalhar para pagar o aluguel da igreja. E ajudar irmãos. E ajudar pessoas. E emprestar dinheiro para a igreja. Não, mas porque eu amo fazer isso. Eu amo ensinar, eu amo pregar, eu amo ser pastor. É o meu chamado. É o meu chamado, é o meu propósito. Eu tenho o prazer de ensinar, de escrever meus livros, de levar, e pessoas foram transformadas porque ouviram a mensagem, se converteram porque leram um livro. Para mim é maravilhoso. Eu não sei para você. Eu não sei qual é o seu chamado. Não sei se é ser um porteiro, não sei se é pregador, não sei se é louvar, não sei se é tocar, não sei se é ajudar na construção da igreja, mas o que você tem prazer de fazer? E faria de graça, até pagaria para fazer. É o teu chamado, porque você não tem feito. Tem gente que já, pastor, faça um artesanato. Tem prazer? Tenho. Faz na igreja, chama outra que não gosta, uma mulher que não é crente, que está em depressão. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer artesanato aí na sua casa, mas vamos falar de Jesus? Aí traz, monta aqui na igreja, chamar todas aquelas ali, ó, depressiva, ruim, que está na rua, tudo aqui para a casa do Senhor. Antes de a gente fazer o artesanato, vamos louvar um hino, vamos trazer uma palavra. Pastor, o senhor pode trazer uma palavra para a gente? Que eu não prego não, eu gosto de fazer artesanato. Mas aí o senhor traz uma palavra e eu faço, eu chamo elas. Olha que maravilhoso. Aí vem aqui, já pensou um sábado, cheio de pessoas aqui querendo fazer artesanato para ouvir a pregação? E as pessoas se convertendo pelo teu artesanato? É uma coisa simples para você, para mim. E para Deus não, para Deus dá fruto. Então nunca pense que Deus se esqueceu de você ou que você não tem nada para fazer. Talvez você que não esteja percebendo. E último, eu quero fechar a mensagem aqui. Vamos ficar de pé? Que aí eu vou fechar a mensagem aqui. Primeiro, eu tenho que saber quem é Deus. Eu tenho que conhecer de Deus. Conheça pela escritura, conheça pela oração. A oração vai te aproximar de Deus. O jejum vai te santificar com Deus. A palavra vai fazer você conhecer Deus. Conheça mais de Deus. Escola bíblica dominical, oração, palavra.
Saiba quem é você. Não deixe o mundo ficar falando o que acha, o que deixa de falar. Você saiba quem é. Diga, eu sei quem eu sou e eu sei o Deus que eu sirvo. O que as pessoas acham, falam, deixam de falar, para mim não faz a menor diferença. Sabe o que você veio fazer nessa terra, o que você tem prazer de fazer. E quarto lugar, saiba para onde você está indo. Você tem que saber aonde você quer chegar. Bota propósito, bota metas. Seja no espiritual. Aonde você quer chegar no espiritual? Eu quero chegar no céu, pastor. Eu quero chegar naquele grande dia, o Senhor dizer para mim: vinde bendito de meu Pai, aqui tenho preparado lugar desde a fundação do mundo, entrai no meu reino, alegrai-vos da vida eterna. É isso que eu quero ouvir, pastor. Porque quando você pensa no final, o seu corpo começa a trabalhar, te dá motivação, porque é bíblico. Eclesiastes 7:8, melhor o fim das coisas do que o começo dela. Se você, porque muitas vezes você vai para o trabalho se arrastando, porque você pensa no salário que vai pagar suas dívidas. Quando você entra numa faculdade, ou qualquer coisa que vai ser um grande desafio, pense no final: eu vou ralar, eu vou sofrer, mas um dia eu vou sair daqui doutor, meu irmão. Eu vou sair daqui um juiz, vou sair daqui um advogado, vou sair daqui um médico, vou sair daqui. Você pensa no final, porque a Bíblia diz que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. A Bíblia diz que passou como se fosse dias. Por que se passou como se fosse dias? Porque Jacó amava Raquel. E ele trabalhava pensando no dia do casamento. Ele não pensava no trabalho, ele pensava no dia do casamento. Pense nisso. Quando você for fazer qualquer coisa, a sua casa, a sua obra, a sua construção, o seu trabalho, a sua luta, pense no final. Não fica reclamando da casa que tem poeira, que está em construção, que é isso. Pense quando ela ficar pronta. Sabe? E reino dos céus? Quando você tiver uma luta no evangelho, provação, luta, potestade, família, inferno, demônio, pense no final. Tudo terá o seu final. Pensa no dia que Deus vai te chamar e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E a gente só pensa que o muito colocarei é dar dinheiro, é dar casa, é ficar rico. Pode morrer pobre, mas cheio de Deus. E ele ficou no pouco aqui, foi fiel, mas Deus vai colocar ele lá no muito, para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 6, como a gente já disse aqui: bem-aventurados sois vós que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, pelo contrário, reinarão Cristo 1000 anos e serão chamados sacerdotes de Deus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus te abençoe, que você caminhe para Cristo, que você se entregue ao Senhor e o Senhor seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe o pessoal também, em nome de Jesus.